Mateus capítulo 12, versículo 25, nós temos o seguinte: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando o mês da família em nossa igreja. Traremos mensagens voltadas para a nossa família. E eu pensando nos temas, nos assuntos para este mês, e um ano inteiro não seria suficiente para a gente abordar tudo que é preciso abordar sobre família. Vamos pegar alguns pontos que nós entendemos ser essenciais, mas claro, teria muito mais para a gente falar. E para iniciarmos, eu queria trazer vocês para refletir comigo sobre uma casa dividida, e como o Senhor Jesus nos disse, ela não subsiste. Nós temos, cada dia que passa, a nossa realidade é uma realidade de uma família ou de um modelo familiar completamente diferente do que era antes e também completamente diferente do que a Bíblia ensina sobre esse modelo familiar. Nós temos visto uma estrutura familiar enfraquecida, e aí são muitos os fatores que tornam esse enfraquecimento. São diversas pressões externas, são os valores distorcidos, e o pior, principal, são os valores distorcidos dentro do seio chamado cristianismo. E um dos pontos que fazem essa estrutura familiar ser enfraquecida é a falta da unidade na casa, na família. O Senhor colocou um alerta. O assunto não era esse tratado aqui, mas Ele trouxe como sendo uma verdade conhecida por todos, um axioma, que é: uma casa dividida não subsiste. Quando a verdadeira fé cristã não é o centro da família, essa família torna-se vulnerável. E aí essa vulnerabilidade vai deixar essa família mais suscetível a esses fatores que nós acabamos de ver aqui e tantos outros. O Senhor Jesus mostra uma casa dividida que não subsiste, é como uma construção. Uma casa com colunas feitas de materiais diferentes. Em uma coluna nós temos ferro, na outra coluna madeira. Então são estruturas diferentes. O que vai acontecer com essa casa com o tempo? O peso daquela construção e os fatores externos do tempo, do clima, vão fazer que aquela estrutura desabe. Não porque a madeira não seja um material adequado para a construção, e nem que o ferro não seja material adequado para a construção, mas esses dois materiais eles vão colidir ali de alguma forma. A estrutura não está baseada não está firme numa base única, mas uma base dividida. Irmãos, uma família dividida é algo que, de início, parece apenas uma bobagem que pode ser resolvida, mas com o tempo se torna um grande problema. Um grande problema. E infelizmente, esse problema de uma casa dividida, eu tenho observado muito isso no meio das igrejas, das famílias cristãs. O problema está lá, mas as famílias preferem fechar os olhos, tentar imaginar que aquele problema não existe, não dar atenção. É como se fosse um pedinte passando, não vou fingir que eu não estou vendo, que ele não vai deixar de pedir, vai embora. E aí não dá atenção, e quando resolve finalmente dar atenção àquele problema, a divisão chega a tal ponto que fica quase impossível a união voltar ali. E quais são os problemas? O que causa? Como nós podemos nos precaver de nossa própria família não ser, no futuro, uma família dividida? Temos falado, os irmãos já conhecem, mas é sempre bom lembrar de que tudo tem um início logo no início. Vamos ler 2 Coríntios 6,14.
2 Coríntios 6,14, essa parte inteira do capítulo 6 é muito interessante, mas vamos iniciar apenas com o versículo 14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o texto aqui fala numa maneira geral. Está falando sobre a vida cristã no todo, que não há comunhão, que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Agora, se eu não devo estar preso no jugo desigual, no meu cotidiano, na minha vida, nos meus negócios, eu posso ter esse jugo desigual na minha própria casa? Nossa, quanta gente tem falado sobre família hoje em dia, mas quanta coisa absurda tem dito sobre família. E eu tenho visto muita gente aplaudir alguns comentários de pessoas defendendo a família, mas são comentários vazios, principalmente porque não há vida para mostrar. Eu tenho visto muitos aplausos a defensores de família, pessoas que nem sequer têm família. E ao mesmo tempo, eu tenho visto críticas a boas famílias. Por que isso acontece? Por que uma família estruturada, que deve ser um exemplo, ela recebe uma saraivada de críticas, mas enquanto alguém que não tem nem sequer uma família para mostrar, é reconhecido como um defensor dos valores da família? Por que isso? Eu digo por quê. Porque enquanto nós fazemos isso, nós estamos mostrando onde a gente está jogando as pedras. Porque quando nós somos confrontados com os nossos problemas, é muito melhor ou fingir que o modelo não existe, ou destruir o modelo, para eu ficar contente na minha própria falta de estrutura. Eu tenho visto pastores, eu tenho visto muitas mensagens, belas mensagens, bons estudos de pastores que realmente têm uma vida para mostrar sobre esse assunto de família, homens que têm família estruturada, uma família que serve a Deus, uma família unida num propósito de glorificar ao Senhor. Mas quando esse homem de Deus fala sobre a família, eu vejo as pessoas torcendo a cara, eu vejo depois as conversas, falar é fácil, como eu já ouvi, eu vejo as pessoas dizerem, mas também, veja como ele trata os filhos, veja como ele trata a mulher, sendo que está tratando de forma positiva, correta, bíblica. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque se incomodam com aquele exemplo, se incomodam com aquela verdade dita por aquele homem de Deus, e em vez de aceitar aquilo e dizer, eu quero isso para a minha vida, não, eu prefiro criticar. Eu prefiro dizer, está errado. Como é que... Eu já vi, olha só o cúmulo que eu vi. Fulano leva os filhos para a igreja todo domingo. Isso é um exagero. Nós não precisamos disso. Nossa família precisa de diversão. Nossa família precisa de lazer. Nossa família precisa estar junta, não só na igreja. Então veja só, viu o modelo, entendeu o modelo, em vez de aplicar para si, criticou o modelo. Como se fosse a coisa absurda, errada. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos, como a Bíblia diz, o certo é errado, o errado é o certo. E infelizmente isso está dentro das igrejas. O modelo bíblico é muito claro, para não nos prendermos a um jugo desigual. Mas quando se fala isso, as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, não sei se a gente era casado, acho que não, uma conhecida nossa, crente em Jesus Cristo, conversando com Janaína, solteira, Janaína orientou sobre não se prender a um jugo desigual. Então, cuidado com quem você vai procurar para marido. Veja o que a Bíblia diz. E a pessoa disse, eu não sei exatamente como foi a conversa, faz tanto tempo isso, mas mais ou menos, e eu vou encontrar onde? Mas onde é que eu vou achar? Então, ou seja, você também fala porque você não entende, você não sabe a minha realidade, você não conhece pelo que eu estou passando, então é muito melhor, muito mais prático, muito mais fácil, e Deus vai abençoar. A ideia é essa, a pessoa não disse isso, mas
Aí a Janaína deu vários conselhos de onde a pessoa pode. Janaína até disse: em tal lugar tem, vá lá. Coisa que nem precisava, mas às vezes a gente tem que ser muito claro assim, mas nem assim. Nem assim. As pessoas preferem arriscar. E essa pessoa arriscou. Eu preciso dizer o final da história? Não, né? Não. Vocês sabem, vocês conhecem. Nós precisamos ter muito cuidado. Então, o cuidado começa no início. Quem eu estou escolhendo para iniciar uma família? Haverá essa união necessária? Será que nós compartilhamos a mesma fé? Será que nós compartilhamos os mesmos valores? O casal não precisa gostar das mesmas coisas. Eu gosto das coisas de Janaína, gosta de outras. É muito raro a gente sentar para ver um filme, por exemplo, assistir uma série. Porque eu não gosto das séries de Janaína, dos filmes de Janaína. É muito meloso. É muita historinha, não. E Janaína não gosta de ver as coisas que eu assisto, porque é muito soco, bala e bomba. Então, a gente não precisa gostar. Não precisamos concordar em tudo. Vocês conhecem a história? Dizem que um dos problemas que leva à separação é incompatibilidade de gênios, né? Assim que chama, né? E aí disse que uma mulher foi procurar um advogado para agilizar o divórcio, por quê? Aí qual o problema? Compatibilidade de gênios. O advogado, você errou. Não é compatibilidade, é incompatibilidade. Não, o nosso problema realmente é compatibilidade de gênero. Me explica. Porque eu gosto de filme, ele também gosta. Eu gosto de sair, ele também gosta. Eu gosto de criança, ele também gosta. Aí o advogado diz: qual o problema? Eu gosto de homem. Esse foi o grande problema, ele também gosta. Então não precisa gostar de tudo, nem deve gostar de tudo, né? Mas quando se trata da fé, esse é um ponto que nós não podemos negociar. Podemos negociar tudo. Nossas profissões podem ser negociadas. Janaína escolheu um caminho, eu escolhi outro. E muitas coisas. Mas na fé não há escolha. Não há opção, não há meio termo. Irmãos, um lar dividido é muito triste. E eu dou graças a Deus, porque eu não tenho um lar dividido. Porque graças a Deus, Deus nos abençoou de nós seguirmos juntos. Mas eu tenho visto muitos que não têm essa mesma alegria. E por isso conflitos são grandes. Sobretudo, a fé é fundamental. E quando a fé não é compartilhada, conflitos sobre prioridades, sobre educação de filhos, sobre valores, sobre o sentido da vida, tudo isso traz muitos problemas para a família. Isso não só entre marido e mulher, mas também filhos também. Quando filhos e pais vivem com visões espirituais diferentes, aí surgem diversas barreiras que vão muito além daquelas barreiras que são comuns entre pais e filhos, como por exemplo a barreira da comunicação. É normal um pai não conseguir conversar com um filho sobre tudo. É normal os filhos gostarem de uma coisa, os pais gostarem de outra. Mas mais uma vez, dá para conviver com isso. Mas quando a barreira é a fé, isso causa um grande problema, um grande estrago na família. Afinal de contas, para onde minha família vai quando eu vou para a igreja? Para onde minha família está indo? Que tipo de ensino minha família está tendo? Que tipo de adoração minha família está dando a Deus? Não precisa nem lembrar, o assunto não é esse, mas Deus não tem 2, 3 tipos de adoração. Deus tem a adoração em espírito e em verdade, e tem a falsa adoração. Não há meio termo, não há opções, ou é uma coisa ou é outra.
Mas o que meus filhos têm? O que minha esposa tem? O que meu marido tem? Como está a minha família nesse sentido? Os problemas que isso causa são tão grandes, tão graves, que nós temos um exemplo na Bíblia do homem que é o homem mais rico, mais poderoso e mais sábio, Salomão. Salomão tinha um reino que dá inveja a todo mundo. Pessoas, reis, saíam de seus reinos para conhecer Salomão, conhecer o seu reino, conhecer a sua fortuna, conhecer a sua sabedoria. Aquele homem, ele era invejável por todos. Ele foi abençoado de tal maneira que ele sobressaiu sobre todos. Mas ele não tinha unidade no seu lar. Uma das estratégias dele foi se casar com diversas esposas diferentes para fazer alianças com outros reis, com outras nações, e foi escolhendo aleatoriamente. Ele não escolhia as suas esposas. Ele não analisava as suas esposas. Vamos ver 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, para nós entendermos bem o que aconteceu aqui. Diz: porque sucedeu que ao tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A família vai interferir na minha vida espiritual. Vai sempre interferir. Ou vai ser aquele apoio, aquela força, aquela motivação, ou vai ser um desastre. Nós temos casos, mulheres que foram problemas em famílias, na Bíblia. Nós temos casos que homens foram problemas na família. Homens covardes, homens que não tiveram liderança, homens que não se importaram com Deus e levaram sua família ao desastre. Nós tivemos casos na Bíblia que filhos foram os problemas. Quando falamos de unidade da família, precisa ser a família em unidade. A falta de unidade, a separação, a divisão das famílias tem trazido muitos problemas. São famílias que cada pessoa tem o seu canto, cada pessoa tem o seu mundo. São casas que parece que cada pessoa tem uma casa dentro da própria casa. São filhos que têm um quarto que o pai não pode entrar no quarto. Porque, não, ali é o lugar de privacidade dele, e ele fica ali, e aí os filhos ficam lá enclausurados como numa caverna. Eu já vi menino dizer isso: o menino sai dessa caverna. Eu não vi uma só não, tá? E aí fica lá, o adolescente, o jovem, chega, entra lá no quarto, fecha a porta porque os pais não podem entrar, e fica lá, não sai nem para comer. Até um tempo desse atrás eu diria que saía só para comer, mas hoje eu vi um caso recentemente que não sai nem para comer. E aí vai embora, volta para o mesmo. Então é uma casa dentro da casa, é uma casa dividida até no sentido físico da coisa. Do mesmo jeito o marido tem um escritório que o marido fica ou escritório ou um quartinho de ferramentas ou uma coisa que ele fica lá e fica também clausurado lá. Ou então a mulher que fica na cozinha ou em algum lugar, mas então cada um tem um lugar numa casa, e um lugar sagrado dele próprio, em que os outros não têm acesso. Até nisso existe divisão na família. A questão financeira nem se fala. Cada um tem, o marido tem um dinheiro, a mulher tem um dinheiro, e não existe o dinheiro da família. A mulher tem um salário, e o salário é para as coisas dela. Não existe coisa dela. Não existe minhas coisas, existe a minha família. O meu salário é da minha família, o salário da minha esposa é da minha família. Porque quando nós casamos, nos tornamos um. Irmãos, são coisas simples, mas que fortalecem essa divisão no lar. E sempre que um lar é dividido, ele não subsiste, ele não cresce, não desenvolve. Precisamos cortar essas pequenas divisões que nós encontramos no nosso lar. Eu falei do início, da escolha com quem eu vou iniciar a família, mas também precisamos ter cuidado para a nossa família não se dividir no decorrer da história.
porque isso também pode acontecer. E apenas uma pessoa, um membro da família, pode ser responsável pela divisão e o estrago completo. Problema sempre vai existir. Toda família tem, não existe família perfeita. Brigas existem, é lógico. Alguém não concordar com o outro é normal. Mas precisamos ter a sensibilidade de entender quando isso está passando do normal. E nós só vamos entender se nós nos preocuparmos com nossa família. Eu conheço pessoas que conhecem tudo da vida dos seus parentes. Eu falo parentes, falo daquela família, aqueles familiares que não moram com ele, né? Que tem toda a opinião sobre a vida dos irmãos, dos sobrinhos e tudo mais, mas não sabe o que acontece dentro da sua própria casa. Não conhece, não sabe os anseios, não sabe as preocupações, não se importa. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você não se importar em querer saber. Eu conheço pais que o filho adoece e eles não sabem que o filho está doente, adoeceu, pai e mãe. Isso é divisão também. Precisamos lutar pela unidade da nossa família em tudo. E a Bíblia fala constantemente, o tempo todo, sobre como nossa família precisa ser estruturada nessa unidade, nessa união. Uma casa dividida, ela tem diversos frutos e maus frutos. Um deles é a dificuldade de tomar decisões espirituais. Por quê? Porque um toma uma decisão, o outro toma outra. E aí fica aquela luta. Quantas famílias estão fora de igreja porque eles não sabem que igreja seguir? Porque o marido quer uma igreja, a esposa quer outra igreja, os filhos querem outra igreja. Como não há essa unidade, fica essa confusão e não se toma uma decisão, porque cada um quer uma coisa. E aí isso gera o quê? Isso, como não há uma união no seu relacionamento com Deus, como não há uma união na fé, aí vem a ausência de oração. A ausência de leitura na Bíblia em família, a ausência de louvor a Deus em família. E isso gera muita insegurança, principalmente nos filhos. Quem meu filho vai seguir? Se eu vou para uma igreja, minha esposa vai para outra. Quem meus filhos vão seguir? Se eu venho para a igreja, minha esposa fica em casa. Ou se eu fico em casa para deixar minha esposa ir para a igreja. Meus filhos vão entender que qual deve ser o caminho. Tudo isso, irmãos, gera essa vulnerabilidade para a nossa família ser completamente influenciada pelo mundo. O texto de Coríntios fala sobre o jugo desigual, né? Mostrando uma carroça, a figura de uma carroça puxada ou por bois andando em direções opostas, ou por um boi e um jumento ao mesmo tempo, não vai sair do lugar. Ou então vai para um lugar completamente diferente de onde deveria ir. Essa falta de unidade na família é problema que muitas famílias têm ignorado. Mas nós precisamos reconhecer isso nas nossas famílias. E ao reconhecer, nós temos o que fazer para resolver. Primeiro é orar. Se há membro da minha família que não tem a Cristo como Salvador, a Bíblia manda orar. Mais pessoas, membros da família, eu falo de crentes, em vez de fazer o que a Bíblia manda, que é orar, vão brigar. Eu não conheço ninguém que foi salvo por Cristo porque brigou muito com algum parente. Mas eu conheço muita gente que foi salva porque um parente orou muito pela salvação daquela pessoa. Precisamos orar, irmãos, e testemunhar. E testemunhar não é só falar, mas nós temos um testemunho que fala muito mais alto, que é o testemunho da nossa própria vida. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz: semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem
palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Eu conheço, já conheci, não lembro de ninguém na mente agora, mas já conheci pessoas que pedem muito pela conversão de algum parente, ou marido, ou esposa, ou filho, e diz que quer muito a conversão, mas em casa tem um péssimo testemunho. É um crente horrível no trato com a esposa, ou com o marido, com os filhos, ou com os pais, ou com os irmãos. Não se observa um real temor de Deus, a não ser aquilo que sai da boca de forma corriqueira, algumas meia dúzia de palavras ou frases gravadas, mas não se observa realmente um testemunho cristão. E o que o texto está dizendo aqui é que nós ganhamos nossa família pelo nosso testemunho. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Como é que tipo de testemunho eu vou dar para ganhar a minha família? Um testemunho de fé, um testemunho de obediência, um testemunho de servidão. Porque se eu quero que os meus parentes, que os meus familiares, que as pessoas da minha casa sigam o Deus que eu sigo, eu preciso fazer com que eles observem, percebam que servir esse Deus é bom. E como é que eu faço que eles percebam que servir a Deus é bom? Tendo prazer no serviço de Deus. Mas como é que eu demonstro isso? Tem evento na igreja? Eu não vou ficar com minha família. Você está ensinando o quê aos seus parentes? Que não é tão bom assim. Se fosse bom, estaria lá. É ou não é? Nós falamos com as nossas ações. Se esse Deus fosse bom de verdade, se esse Deus fosse prazeroso, estaria lá servindo, não estaria aqui não. Quantas pessoas foram ganhas exatamente por isso, por esse tipo de testemunho? Homens, mulheres, filhos, pais, foram lá, rapaz, fulano serve com tanta dedicação, com tanta força, com tanta vontade, que eu quero isso também para a minha vida. Eu quero esse sentido que o fulano achou para a vida dele, eu quero para a minha vida também. Mas se não muda nada, se é para não ser nada, eu sou aqui. E eu já vi parentes de crentes dizer isso. Se é para me converter e ter uma vida como as que eu vejo, e ver onde? Então deixa eu ficar aqui mesmo, porque eu estou tendo uma vida muito melhor. Claro, a ideia de melhor é muito diferente do que a palavra de Deus diz, mas é o testemunho, meus irmãos. É o testemunho. Para que eu vou para lá? Eu não vejo positividade na vida do meu parente, do meu familiar, indo, então não quero também para a minha vida não. Testemunho, oração e testemunho. É assim que nós lutamos pela unidade de nossa família. Às vezes a resposta vem muito rápida, mas às vezes demora 30 anos. Mas quando vi, eu tenho certeza que vale a pena. Vale a pena os nãos. Vale a pena os conflitos. Vale a pena as objeções quando se está com a razão. E não existe outra razão a não ser fazer a vontade de Deus. Nós precisamos sempre estar lutando pela unidade da nossa família. Nossa família precisa andar junta, unida sempre, como um só. A Bíblia fala quando o exército de Israel, quando ia, para dizer que o exército ia coeso, para dizer que o exército ia firme, ia como um só homem. Nossa família precisa ir como uma só pessoa, e não espalhado. Você não consegue nem juntar os carros. Mas essa unidade precisa ser no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7.
1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo está dando instruções sobre casamento. Alguém fez pergunta e ele está falando, olha, melhor isso, é melhor aquilo outro. E fala sobre diversos aspectos na vida de um casal, por exemplo. No versículo 39, ele diz, a mulher casada está ligada pela lei, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, diante de vários conselhos que ele dá sobre casamento, ele dá também um conselho sobre a viuvez. Separação e viuvez, ele faz essa distinção muito clara. Ele diz que a mulher viúva, ela está livre para casar de novo, mas ele coloca um acento grande aqui, contanto que seja no Senhor. Falamos sobre unidade. É bom que a família ande unida, mas essa unidade precisa ser no Senhor. Nós não podemos, em prol de uma unidade, seguirmos, levar nossa família para um caminho junta, para um caminho oposto ao que o Senhor quer. Eu falei sobre os exemplos como cada membro da família procura uma igreja, por exemplo, porque cada um quer uma igreja. Mas o que Deus quer? Nós estamos cheios de vontades ultimamente. Cada um procurando algo para se agradar. Isso em vários aspectos, em tudo na vida. Mas nós, como filhos de Deus, nós não devemos procurar coisas para nos agradar, mas devemos procurar o que agrada a Deus. E em prol da unidade de família, eu não posso desprezar a vontade de Deus, porque mais importa obedecer a Deus. Deus em primeiro lugar. Eu quero que minha família ande unida, mas unida no Senhor. Eu já vi, e infelizmente vi muito isso acontecer. Olha, vou deixar de ir para a igreja porque eu quero estar junto com minha família precisa estar unida. Desde que seja no Senhor. Porque senão, não adiantou de nada. Essa união para o erro, é um erro maior, é um erro reforçado. Não é isso que Deus quer para você e para a sua família. Não é a união sobre todas as coisas, acima de qualquer coisa, sobre qualquer circunstância, mas uma união no Senhor. Eu preciso que minha família esteja unida, mas unida no Senhor. Porque se alguém da minha família se desviar do Senhor, vai se desviar sozinho. Minha família vai deixar de ser unida, infelizmente. E aí começa o processo, oração e testemunho. Mas nunca igualar por baixo. Mas nunca me desviar para que a minha família esteja unida. A Bíblia tem vários casos de famílias unidas, mas que foram um grande problema. Salomão foi um. A Bíblia não fala em conflitos entre Salomão e as esposas dele. Em nenhum momento fala isso. Parece que eles concordavam. Isso levou o quê? A ruína. Outro rei e a sua família, Acabe. A família de Acabe era unida. Era ruim ele, era ruim a mulher, era ruim o filho, era ruim todo mundo. Era uma unidade na ruindade. Mas era unida. Não presta. Outro casal unido, tão unido que eu queria muito que os casais crentes fossem unidos como aquele casal era. Principalmente em relação a finanças. Um casal que compartilhava, um casal que negociava junto, um casal que se unia para decidir as coisas. Olha, vamos vender, vai ser assim. Os dois, é um casal, os dois se organizavam, os dois combinavam. Não era isso, o marido ia e a mulher tinha que seguir a força arrastada porque era submissa. Não, eles entendiam essa necessidade, isso é muito bom. Atos capítulo 5, muitos já sabem de quem eu estou falando. A gente não vai ler tudo, vamos ler apenas o versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido
e também te levarão a ti. Ananias e Safira. É um casal mais unido? Que bênção, né? Mas para fazer o errado, não. Não. Deus não vai aceitar essa desculpa, essa ideia. Meu filho não pôde ir para a igreja, então também não vou, porque é melhor estar com a família unida em casa do que desunida na igreja. É melhor estar na igreja, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, nem seja você sozinho, para que você dê o exemplo, para que o que fica em casa fique com vergonha. E se foi necessidade, não foi porque não pôde ir, okay? Acontece também, ninguém é obrigado a vir doente, lógico, né? Mas o negócio, não, é porque fulano não queria ir, então para não ir só um e a família desunida para a igreja, decidimos ninguém ir. Isso é conversa. Você quer pecar, você quer ir contra Deus, e aí usa a sua família de pretexto, e ainda se achando que está fazendo a vontade de Deus, porque estou pensando na família. Ananias e Safira estavam pensando na família deles, em lucro, mas estavam errados, mentindo, desonrando um acordo que fizeram com Deus, desonrando um voto que fizeram com Deus, a ponto de dizer, vocês não mentiram para os homens, mas mentiram ao Espírito Santo. Que adianta estar unida nesse sentido? Então, por isso, volta ao que Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, contanto que seja no Senhor. Precisamos lutar pela união da nossa família, mas uma união no Senhor. E se há essa desunião, vamos continuar firmes, orando e testemunhando. E no final a gente vai ver, uma hora, nossa família unida. Mas essa união não vai ser estabelecida se a gente enfraquece. Se a gente abandona o Senhor e quer fazer as vontades de um ou de outro. Irmãos, uma família dividida espiritualmente vive em tensão constante. Mas Deus pode transformar os corações. Deus pode restaurar lares, porque Deus restaura cada uma das pessoas do lar. Mas para isso você precisa permanecer firme na sua fé. Permaneça firme, independente de qualquer coisa. Mesmo que você ouça críticas, mesmo que você escute coisas absurdas, mesmo que você mesmo seja tentado a não ser firme, que acontece também, nós somos fracos, somos humanos, mas permaneça firme. Lembre lá o que Jesus disse às igrejas nas cartas em Apocalipse: ao que vencer. Veja as promessas dadas ao que vencer. Esteja firme. Não desanime nunca, mesmo se sua casa esteja dividida. Jesus ainda é Senhor. Deus ainda é aquele Deus que opera o impossível. Ore por sua família, lute por sua família. Nunca abandone, nunca desista de sua família. E seja você o exemplo vivo que pode transformar a sua família, para que você tenha uma família unida no Senhor. Que Deus nos abençoe.